O criador de Cavaleiros do Zodíaco, Masami Kurumada, sempre foi grande admirador de histórias da ficção de gangsters, né? Seja de filmes, seja de quadrinhos. Inclusive, ele já lia vários quadrinhos quando ele era criança, né? Mas quando ele descobriu justamente os de luta de Yakuza, ele simplesmente ficou fascinado e ajudou a pegar ele entrar no universo dos quadrinhos, né? E uma outra coisa importante é que isso respingou em vários aspectos em Cavaleiros do Zodíaco, sendo que existe uma obra específica dele que não se situa em nenhum universo especial, mas lembrando, ele usa o chamado Star System, isto é, então todas as histórias do Kurumada é como se fossem os mesmos personagens, só que com releituras em mundos diferentes. Uma coisa bem similar que inclusive o Osamu Tezuka, um dos criadores da base dos animes, como a gente conhece no Japão, já fazia antigamente. Então, hoje eu, Luiz Henrique, no nosso Monstros e Aventuras, no nosso grande 4, que é Cavaleiro do Zodíaco, vamos falar de uma história especial de Natal feita por Masami Kurumada, colorida ainda por cima, o que já mostra uma certa influência da própria obra de Cavaleiro do Zodíaco em cima dela, já que quando ela foi feita, a gente já tinha Next Dimension sendo produzido, sendo que Next Dimension, que é a continuação de quadrinhos oficial, feito pelo Kurumada de Cavaleiros do Zodíaco, é a obra dele que é 100% colorida, lançada justamente quando é lançada nos encadernados, sendo que, além disso, também temos lançado colorido simultâneo os capítulos de Saga G de forma virtual também, diretamente nas redes, né? Mas vamos por partes então. A história, no caso, ela se chama Os Sinos Batem na Noite Sagrada, onde temos um rapaz que recebe uma proposta imensa de dinheiro em troca de pegar e realizar o primeiro assassinato dele, que seria para a eliminação do líder de uma gangue rival. No entanto, certos acontecimentos dessa noite vão mostrar para ele a tragédia que pode acontecer se ele pegar e ir nesse caminho sombrio. Bem, em primeiro lugar, quando a gente pensa em a questão de histórias de gangsters do Masami Kurumada, a gente tem algumas onde elas são bem frequentes. Primeiro, as primeiras histórias eram justamente do Kurumada, eram justamente sobre gangues infantis. Quando a gente pega e vê Ring Nikakero, que é a história de boxe dele, e o Fumano Kojiro, que é o de ninjas, os primeiros arcos, eles envolvem muito questões que lembram muito toda essa questão de gangsters, né? E em Cavaleiros do Zodíaco, o que ocorre? A gente tem alguns arcos específicos que têm certa influência disso. Mais precisamente, em Cavaleiros do Zodíaco Lost Canvas, a gente tem entre os spin-offs, entre as várias arcos derivados que tiveram, a gente tem o Gaiden focado no Cavaleiro de Câncer, onde ele vai até a Europa e tem que lutar contra uma gangue formada lá no século XVII, formada por cavaleiros que foram expulsos do treinamento porque usaram seus poderes para as trevas, né? E justamente o líder desses cavaleiros do mal é justamente um colega de treinamento que usa os mesmos poderes de manipulação espíritos, só que justamente para a força das trevas. Então, é quase uma mistura de terror gótico com história de gangster de época, basicamente. E outro material que trabalha um pouco isso também é em Cavaleiros do Zodíaco, Saga G, Assassin, onde temos o arco dos chamados os Sem Faces, que eles são pessoas que desenvolveram poderes elementais, sendo um nível de poder que se aproxima de pequenas divindades, só que eles agem como mercenários e comandantes do crime organizado, né? Sendo inclusive enviados para pegar e eliminar os cavaleiros, né? Então, nós temos esses aspectos justamente de gangster que são trabalhados, né? E o que acontece? Indo para a obra em si, lembrando que se estiver gostando, aproveita para dar aquele like, compartilhar com os amigos e vamos prosseguir com o nosso especial de Natal, porque justamente essa noite sagrada é a véspera de Natal
E o que ocorre é que o nosso protagonista recebe essa proposta e ele tá afim porque, ele vai ser considerado um grande herói no meio gangster se ele fizer isso, ele se considera que realmente vai poder ser considerado como um homem, porque com esse dinheiro ele vai poder pegar, dar um casamento decente pra namorada dele, uma vida decente, não apenas o trabalho dele normal, que mal consegue pagar as contas, né? Só que o que acontece é que a namorada dele tá tentando convencer ele de desistir isso, e na frente da igrejinha por onde ele passa, tem um homem que escuta aquilo, desarma ele na hora, mostrando como tem uma habilidade, como o cara, esse cara novo que aparece, realmente é um gangster com uma super habilidade, vários conhecimentos distintos, né, muito superiores ao do rapaz, que inclusive corre o risco de morrer quando você vê isso, já que ele quase não tem treinamento com armas ou de como pegar ou lidar com um combate com uma gangue, né? E esse gangster mais velho, ele conta a história dele pro rapaz, falando como aconteceu a mesma coisa com ele quando ele era jovem, recebeu o mesmo tipo de proposta, ele conseguiu pegar, eliminar o chefe do gangster rival, só que o que acontece? Ele foi caçado e teve que ir para vários países diferentes da Europa sendo perseguido, justamente pelos capangas desse grandão que ele matou, né? E ainda por cima, posteriormente, ele seria preso. E quando ele saiu da cadeia, ele teve que se refugiar ainda por cima num cantinho bem distante para ninguém pegar e descobrir onde ele estava e nem eliminar os entes queridos dele. Então, por causa disso, justamente a pessoa que estava noiva dele por 40 anos não viu ele. E ele estava indo naquela igreja porque ele tinha prometido que quando conseguisse pegar e voltar justamente na missão dele, ele ia pegar e se reencontrar justamente com a namorada naquele local. Até que chega uma garotinha trazendo flores, muito parecida inclusive com a namorada do gangster mais velho, e o que esse gangster mais velho descobre? Que, na verdade, a pessoa que ele queria tanto faleceu no ano anterior, mas sempre pegava, levava flores lá, e a neta dela está pegando e agora levando flores também. Bem, mostrando realmente como assim, a vida dele inteira, 40 anos, foi basicamente destruída por causa da decisão dele de conseguir mais dinheiro, fama e poder, né, para conseguir pegar, mas precisamente ir no caminho mais fácil para conseguir isso, basicamente destruiu a vida dele. Com isso, pelo menos ele pega e tem justamente esse rapaz novo que percebe a desastre que ele ia cometer com a própria vida, deixa a arma de lado e vai pegar e vai viver com a namorada dele. E então, a gente pode considerar essa historinha quase como se fosse uma espécie de milagre de Natal acontecendo, né? Justamente dos caras, coincidentemente, talvez por força divina, se encontrando para poder pegar e não deixar que ele traçasse esse caminho sombrio também o cara, né? E o cara pelo menos fizesse alguma coisa boa da vida dele com tudo aquilo que passou, que evitando que as pessoas seguissem esse mesmo caminho. E é interessante por causa que número um, a gente tem que lembrar que as histórias do Kurumada, onde ele publica, são histórias de porrada, ação, etc. Sabe? Só que a G é um recado bem para dizer, gente, no mundo real, não se envolva com gangsters ou coisas do tipo. Não deixe essa questão romantizada de filmes, séries e tudo mais pegarem e acharem que é uma coisa legal, sabe? E outra coisa, dois, justamente, o caminho fácil pro poder e pro poder, fama e dinheiro, normalmente é o caminho mais arriscado e que traz as piores consequências para você. E considerando no mundo atual, onde domina o jogo do tigrinho e serviços de acompanhantes, todas as coisas medonhas aí, então a gente pensa o quanto esse tipo de mensagenzinha é importante. E ainda por cima, né? Número 3, nos últimos tempos, o Kurumada, ele que sempre escreveu histórias de ação, quando a gente pega as histórias mais recentes, mesmo Cavaleiro Zodíaco continuam tendo muitas lutas, só que com um aumento cada vez maior da proporção de aventura e drama. Então, existe uma outra linha que ele tá indo, né? Que é deixando um pouco de lado, mostrando a luta como algo importante, mas não a única coisa e o único foco dentro da estrutura da história. O que eu acho bem legal, inclusive com um processo de evolução do autor. Inclusive, lembra que uma das obras que ele fez, né, o Otokozaka, né, ao invés de ir na direção do protagonista
é uma obra que inclusive terminou recentemente, que era de lutas de gangues, foi na direção de, ao invés do cara se tornar o grande líder de todas as gangues, foi justamente pelo contrário, o cara falecendo e dizendo: "Cara, não deixe esse país entrar em guerra de gangues entre si", sabe. Uma mensagem muito do tipo: "Não se deixe dominar pela violência". O que eu acho bem gostoso e uma, como eu disse, uma evolução de maturidade do autor e um toquezinho de você pegar e realmente você bota pra fora, você tem todo aquele processo catártico, quando você tem aquelas histórias de ação, cheio de porrada, sangue, etc, né, mas lembre-se, isso é uma catarse pra você pegar, relaxar, processar o seu cérebro, pra você não pra você pegar e utilizar a violência como arma principal pra resolver suas coisas no dia a dia. O que eu acho que é uma mensagenzinha ótima e bem gostosa aqui pro Natal, né, além disso, eu quero com isso trabalhar alternando, mostrando, além dos Cavaleiros do Zodíaco em si, outras obras ligadas a Cavaleiros do Zodíaco, que através de forma direta ou indireta do Masami Kurumada, seja que influenciaram Cavaleiros, seja que pegaram e são influenciadas por ela, né? Afinal, a obra do Kurumada ela é muito maior do que Cavaleiros do Zodíaco. Cavaleiros do Zodíaco foi uma das 4 franquias de anime que geraram anime que ele pegou e produziu, além de inúmeros outros quadrinhos. Então, bom Natal para todo mundo!